Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Temos pessoas internacionais nos acompanhando. Eu sou Tati, eu sou cofundadora da Benfeitoria. A gente está aqui numa rave, praticamente, numa live de 10 horas de conteúdo espalhados por 12 horas. Então, desde as 9 horas da manhã, a gente começou a celebrar os 10 anos de Benfeitoria. Primeiro foi o momento na cama com benfeitoria, que a gente teve toda a equipe atual e ex-integrantes. Foi lindo, foi assim uma chuva de amor e de afeto. Depois a gente teve o momento Milagre da Manhã, em que a gente apresentou o ritual Milagre da Manhã, hackeado pelas mulheres da benfeitoria, com 5 minutos de inspiração, 5 minutos de respiração, 5 minutos de piração, e depois a gente apresentou um projeto novo que a Benfeitoria vai fazer em parceria com o Movimento Mulheres que Sou, chamado Curadoria, que é um projeto de produção de conteúdo e curadoria de conteúdo relacionado à cura em todos os aspectos da palavra, nesse momento tão delicado de mundo que estamos atravessando. No começo, o momento na cama com benfeitoria foi um momento que estávamos todos do time literalmente de pijamas, descabelados, e assim entrei no Milagre da Manhã, saí correndo, tomei um banho, voltei para cá, não tive nem tempo de arrumar o escritório, só o tempo de trazer minha fotinho, que normalmente fica frente ali, de quando eu era criança, para a minha criança estar ativa ao longo dessas 12 horas e eu ter energia para isso. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Queria dar o contexto da live como um todo, avisar que eu estou um pouco esquilo, vocês estão percebendo. É muita cafeína, muita adrenalina, muita ocitocina. Estou muito feliz, estou muito grata por tudo que já aconteceu até aqui, muito ansiosa e honrada por tudo que vem. A gente tem convidados e convidadas extraordinárias, pessoas que eu sou muito fã, assim, que quando aceitaram o convite, eu falei, uau! Então, eu confesso que a responsabilidade dessas conversas e de usar o tempo de vocês que estão aí ao vivo ou quem vai assistir depois me deixa, assim, ansiosa, mas também confiante que estamos aqui com o nosso melhor e falando sobre o que é importante para a gente e para o mundo, na nossa visão. Então, deixa eu só entender aqui se Dorli já está no backstage. Ele já está no backstage. Antes de eu trazer ele para cá, eu vou ler a mini bio dele. Essa pessoa maravilhosa, para quem não conhece. Dorli Neto é pesquisador, professor e diretor executivo da PowerNet, uma consultoria focada em ajudar empresas a desenvolver uma cultura mais eficiente e saudável. Possui 11 anos de experiência em startups nas áreas de marketing digital, lançamento de produtos e desenvolvimento de pessoas. Faz parte da rede Global Shapers, iniciativa do Fórum Econômico Mundial para mobilizar jovens de todo o mundo em prol de um mundo melhor, e foi o primeiro integrante da Benfeitoria e eterno conselheiro desse tema do nosso almoço, que é privilégio. Dorli foi uma das pessoas que mais me provocou pessoalmente, mais me ensinou sobre isso, com quem eu troco até hoje. Ele, inclusive, está há 2 meses fazendo um projeto com a Benfeitoria, junto do nosso GT de Diversidade e Inclusão. Tem sido maravilhoso. Então, eu convido Dorli Neto para entrar aqui nessa live comigo. Dorli, seu arroz e feijão já chegaram? O meu ainda não. Estou até vendo aqui no aplicativo se já está chegando. Eu já estou comendo, inclusive. Você já está comendo. Gente, os almoços que a gente tinha com Dorli lá atrás, e por isso a gente também pensou no almoço, eram sempre muito intensos, e ele era, na época, vegetariano. Aliás, Dorli, hoje meu arroz e feijão é vegetariano. Em sua homenagem ao dia. Eu sei que você não é mais, mas eu quero ainda ser. Então, ele comia, assim, pratos só de arroz com brócolis, era o que ele mais gostava. Ainda gosto. Então, agora temos arroz com feijão. A gente combinou literalmente de almoçar, porque é desconfortável fazer uma live almoçando, porque vai ter feijão no dente, mas esse é um assunto desconfortável muitas vezes, embora nutritivo. Chegou meu prato? Gente, meu assistente, Murilo, que é meu marido, e fundador da Benfeitoria, associado, está trazendo meu prato que já chegou. Então, Dorlas, bem-vindo. Eu nem tirei do isopor, tá? Só para você saber. Tá, o meu também deve vir no isopor, a não ser que o Murilo já coloque no prato. Eu tava com fome.
Mas antes de começar, eu quero dizer que os meus mimos já chegaram. E eu Oh, adorei essa caneca aqui. Todos os mimos eu gostei, mas especialmente essa caneca, que tem o meu nome, tem! feito com Dorli. Eu também. Adorei o cuidado. Eu tô com a do Murilo, gente. Eu sou feita com o Murilo também. Ah, Troquei a perfeito. minha caneca com. Então, E eu vai estava uma precisando de uma caneca, Tô então aqui no vocês me backstage via economizaram pra... 30 reais. Oi? Eu estava precisando de uma caneca, economizei 30 reais. Muito bom, muito bem. E essa caneca, ela já vem com a temática dos 10 anos, que é o nosso ritual de inspira, respira, pira e bota para fazer. Eu não sei porque eu tô fazendo propaganda, a gente não vende, mas quem sabe a gente bota numa lojinha para quem quiser ter em casa. É uma delícia. Dorlas, bem-vindo. Esse Eu que tema agradeço, é tão bom sempre escutar. Dorli, que esteve com a gente de manhã, desde 9 horas, de pijama, na cama com a benfeitoria. Eu descobri hoje que você passou menos tempo na benfeitoria oficialmente do que minha memória permite. Eu nunca saí. Nunca saiu. Então, Dorlas, para a gente entender. Primeiro, né, como a gente faz nas reuniões da benfeitoria, vamos fazer o check-in. Como você está agora, nesse momento? Qual é o seu pulso? Eu tava com fome, mas eu já dei umas boas garfadas aqui para também não ficar mastigando durante a live. Eu tô muito animado. Você sabe que é um tema que eu adoro falar, que desde um pouco mais de 10 anos atrás se tornou uma missão minha, pessoal, uma jornada de ajudar outras pessoas a aumentarem o conhecimento delas sobre a situação do mundo. O que está acontecendo? E do que a gente precisa fazer para tentar mudar. Que a gente tem dois caminhos. Ou a gente desiste e joga tudo pro alto, ou a gente tenta fazer alguma coisa dentro das nossas limitações. E eu tento convencer as pessoas que têm certos poderes a utilizar esses poderes para poder gerar mudança, né? E muito do que a gente precisa é conseguir gerar mudança de percepção no primeiro momento. E na minha evolução, assim, já entrando até um pouco no assunto, eu tô com 30 anos agora, quando eu entrei na benfeitoria eu tinha 20, e eu sou outra pessoa, eu mudei. A cada dia eu vou continuar sendo outra pessoa, mas a chama tá acesa ainda, mas o que mudou é a minha forma de botar ela para fora, assim. E a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, mas a resposta curta é, eu tô muito animado de estar aqui. Eu tô muito animada também, tô um pouco mais calma. Eu tava uma pilha no último, depois de tanto amor na cama com benfeitoria, eu entrei muito pilhada no Milagre da Manhã, mas eu saí correndo, tomei um banho rápido e me acalmei. E tô muito presente e muito grata por essa conversa. Obrigada mais uma vez. Tamo junto. Dorlas, enquanto você mastiga, me conta um pouco mais. Na verdade, conta pra galera que está assistindo a gente. Olha. Enquanto mastigo, não, né? Eu vou mastigar, depois eu vou contar. Também com o quê? Com brócolis, mamãe está orgulhosa. Enquanto. Conta para quem está assistindo que não te conhece, embora você seja muito popular entre todos os benfeitores. Conta um pouco de onde você fala, conta um pouco da sua jornada pessoal. E um pouquinho da PowerNap antes da gente mergulhar no tema. Eu aproveito, me muto e vou comer, porque esse é o melhor arroz e feijão. Vai lá. A PowerNap, bem rápido, porque não é o assunto do momento, mas eu criei uma consultoria de design organizacional, onde eu ajudo outras empresas a serem mais eficientes e saudáveis. Então, desde o processo de consultoria de como realmente organizar a empresa, organizar a comunicação, organizar forma de produtividade, até treinamentos sobre soft skills, né, sobre habilidades socioemocionais, para as pessoas de fato entenderem o que é inteligência emocional, saberem como se concentrar, que são habilidades essenciais e a gente vem perdendo aos poucos e é um paradoxo, a gente está perdendo e elas são muito valiosas. E a minha jornada pessoal passa por isso. A Tati deve lembrar, e quem trabalhou comigo, que eu sempre fui uma pessoa meio pirada em autodesenvolvimento. Eu falo que, igual o Zeca Pagodinho, eu já passei por quase tudo nessa vida. E muitas dessas coisas tinham a ver com tentar ser uma pessoa melhor. Conseguir produzir mais, e produzir mais as pessoas confundem, né? Que produzir mais não significa trabalhar mais. Produzir mais significa trabalhar menos. É utilizar menos recurso e gerar mais valor. Então, como é que eu conseguia trabalhar menos e melhor para ter mais tempo de fazer tudo que eu queria fazer na vida? Como é que eu me concentrava mais? E um grande aprendizado que eu tive foi perceber o que tirava a minha concentração, o que me distraía e começar a atuar em cima disso.
E aí, falando mais especificamente do tema, do nosso tema de hoje, privilégio, eu gosto muito de pontuar o lugar que eu venho, tanto o lugar social quanto o lugar realmente territorial, assim, que fez muita diferença na minha vida. Eu sou nascido e criado na Pavuna, que é zona norte do Rio de Janeiro, extrema zona norte, última estação do metrô. Tem várias músicas sobre a Pavuna. Na feirinha da Pavuna houve uma grande confusão. Então a Pavuna já foi muito homenageada. Que é uma palavra do Tupi-Guarani que significa lugar escuro, lugar frio e escuro. É meio triste, né, o nome da Pavuna, assim, mas durante muitos anos a Pavuna ainda mas já foi muito mais um dos lugares mais perigosos do Rio de Janeiro, muito assalto de carro, assalto de tudo. Lá roubava até cabo de luz, qualquer coisa. O que era possível de roubar, o pessoal roubava. E às vezes o impossível, assim. Então eu fui criado num lugar que tinha muito dessa violência, isso influenciava o horário que a gente podia sair para jogar bola, nossas relações sociais, e também a construção da minha própria família, né? A Pavuna, como outras regiões de periferia, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil, são as regiões onde você tem a maior concentração de pessoas negras. Por uma questão histórica de desigualdade, a pobreza também tem essa intersecção com raça. E eu sou fruto de uma família interracial, como várias famílias também de periferia no Brasil, né? A minha avó negra da pele retinta casou com um homem branco, e ele era branco mesmo, porque quem é de periferia aqui, de favela, que está assistindo a minha live, sabe que quando alguém é apelidado de russo ou de alemão numa periferia, porque essa pessoa é branca incontestavelmente. Era o meu avô. Meu avô, por parte de mãe, ele era o russo, o Edir, casou com a minha avó. Minha mãe nasceu negra, com a pele um pouco mais clara, que também casou com um homem branco, e eu nasci com a pele super clara e a pessoa mais clara da família. Eu sou disparada a pessoa mais clara da família. Eu sofria muito quando era criança. Eu falo sofrer num nível bem brincadeira, tá, gente? Mas para criança era um sofrimento, porque os meus primos adoravam falar que eu era adotado, que eu não parecia com a família, que eu era adotado. E eu era criança, eu ficava chorando, né? Ah, não sou adotado, eu sou filho da minha mãe. E era muito engraçado, porque tinha essa coisa de família, da gente fazer brincadeiras que envolviam raça, e mais especificamente o tom de pele, que ficavam dentro da família. A intenção não era machucar dentro da família. Até que pela primeira vez, eu não lembro se foi no 7º ou no 8º ano ali, teve uma aula de arte. Eu tinha 11, 10 anos, não lembro, por aí. Que tinha que pintar e desenhar a nossa família, e fazer um desenho e uma história contando a família. E eu desenhei minha família basicamente tinha várias tonalidades, e minha avó mais escura, eu pintei ela mais escura. E uma pessoa da escola perguntou assim, bem, deu pra sentir na época que era maldade, perguntou por que minha avó era um pedaço de carvão. E eu lembro dessa frase, eu lembro desse momento. Aí foi a primeira vez que eu entendi que existe esse tipo de intenção de machucar uma outra pessoa ao falar sobre ou a raça dela, ou a raça da família dela, ou algo que possa ofender. Obviamente eu não entendi 100% disso, eu era muito pequeno. Mas ali foi a minha primeira experiência muito marcante sobre esse assunto. E eu sempre fui criado em periferia. Estudei a minha vida toda na Pavuna, depois fiz um pré-técnico em Madureira, depois fiz em Lins Vasconcelos, fiz meu, que é na Zona Norte também, fiz meu ensino técnico. Me mudei para Jacarepaguá, na freguesia, perto da Cidade de Deus, onde participei de vários projetos culturais, porque eu também sou uma pessoa da cultura, faço poesia, música. Então, o meu círculo social sempre foi um círculo misto em termos de raça e predominantemente negro. Até eu ir para a faculdade. Eu fui estudar em Botafogo, na Faixa, uma universidade mais elite. E ali foi a primeira vez que eu entendi, dia após dia, o que era o privilégio. Entender que as pessoas que estavam em situação econômica muito melhor, existia um padrão da tonalidade de pele dela e das famílias dela. Isso me incomodava muito, porque eu frequentava os locais e eu não reconhecia a minha família. Eu não reconhecia a minha família. Mesmo eu sendo a pessoa de pele mais clara, os meus afetos são pessoas que não são brancas todas, né? Os meus afetos são pessoas que também são brancas da minha família e também são negras da minha família. E quando eu frequentava os locais onde eu era a pessoa menos branca, e eu com essa pele de palmito era a pessoa menos branca, isso me incomodava muito. Eu não sabia como falar, como me expressar, e eu comecei a andar com as pessoas que também se incomodavam. Tanto na faculdade, nos trabalhos.
Só que eu era muito jovem, eu tinha 20, 21, 22 anos, e eu não entendia o que eu tinha que fazer para poder colaborar. Mas eu fazia coisa, eu falava muito, eu criticava, eu ia para um ambiente, falava que esse ambiente era muito branco, eu tentava puxar a fala para isso, falava sobre privilégio, eu falava, sempre tentava falar sobre principalmente raça e classe, e quando alguém falava de gênero, eu sempre concordava, porque eu também observava, mesmo não sendo algo que eu passava diretamente, eu observava que tinha desigualdade de gêneros e eu concordava. Então esse foi um pouco da minha fase inicial até, eu digo com segurança, até 2017. Até 2017 eu era uma pessoa que eu via as desigualdades, falava das desigualdades, e falava de uma forma muito incisiva, e eu somatizava quando as pessoas não entendiam o que eu estava falando. Eu falava, tá errado, a pessoa não sei se tá errado, não tá errado, me criticava, e aquilo me ofendia pessoalmente. Me ofendia pessoalmente. Oi? Eu fazia isso com você. Eu fiz isso com muita gente. Não, e aí, eu me reconheço nessa situação lá atrás. E aí a gente pode falar de alguns momentos também de benfeitoria no geral, mas o mais icônico foi o primeiro vídeo da benfeitoria. Você lembra o ano que foi feito? Já foi em 2011 ou já foi em 2012? Foi 2012, acho que foi 2012. Foi 2012. E, assim, para mim um grande marco, assim. Pode falar. Em 2012, tinha 21 anos, estava na benfeitoria, entrei na benfeitoria em 2011, fui o primeiro funcionário, né? Estava na faculdade, terminei a faculdade em 2013, e tudo aquilo fervilhando dentro de mim, e eu sempre trazia essas pautas não só para a Tati, para o Murilo, mas eu escrevia muito sobre isso em rede social, participava de eventos. Por conta da benfeitoria, eu frequentava muitos eventos também, outros eventos que eu frequentava em paralelo. Frequentei muito TED, né? Fui voluntário do primeiro TEDx no Brasil, em São Paulo, em 2008. Então eu estava frequentando esses locais que a gente conhece hoje como locais de poder, onde tem concentração de pessoas com poder, e a gente vai falar um pouco sobre o que é poder. E eu me incomodava de não enxergar pessoas que tiveram a mesma vivência que eu nesses locais. E aí o vídeo da benfeitoria foi um vídeo que ele foi feito colaborativamente, foram várias pessoas da rede que foram convidadas para falar um pouquinho, né? Cada uma falava uma frase, falava um elemento assim do vídeo. E a edição final do vídeo, eu não participei dessa gravação, não lembro se eu estava viajando, acho que eu estava viajando. Acho que eu estava numa viagem da benfeitoria e eu não pude participar da gravação. E quando veio o resultado final, me incomodou naquela época muito forte. E o incômodo nunca muda, tá? Hoje eu me incomodo igual em todas as situações. O que mudou para mim de 20 anos para 30 anos é que eu não somatizo tanto isso mais. Eu não transformo num problema pessoal. Eu já entendi que é uma estrutura e que eu tenho que enfrentar a estrutura. Não só as pessoas. As pessoas estão erradas, as pessoas precisam mudar. Mas as estruturas precisam mudar também. E aí eu comecei a perceber uma coisa nesse vídeo. Que não só a construção do vídeo ter só pessoas brancas era um problema, mas que as justificativas que eu ouvi também eram um problema para mim. De que as pessoas negras foram convidadas, mas não aceitaram, e por isso não tiveram pessoas negras. E aí a gente começa a discutir sobre um conceito maravilhoso, que é o conceito de intencionalidade. Que hoje a benfeitoria está muito mais avançada nisso, pelo que eu tenho acompanhado, não só a estrutura dessa live, de como está sendo produzido, de trabalhos anteriores, de que a intenção, não só da Tati Murilo, mas de toda a equipe, tem mudado na hora de produzir um evento, na hora de convidar uma pessoa para falar, na hora de contratar. Esse tipo de coisa tem mudado. E só muda por quê? Pela intenção. Na época, não teve a intenção tão forte de garantir diversidade racial no vídeo. Teve diversidade de gênero, mas não garantiu a diversidade racial. Porque só aquela tentativa, convidamos, mas não vieram, logo fizemos a nossa parte. Isso é pouco, não é intencional, e essa é a primeira coisa, já respondendo uma das perguntas que eu sei que a gente vai conversar sobre, que é como se tornar uma pessoa antirracista, né? Vamos conversar, explicar o que é isso. Isso tudo começa pela intenção. Você tem que ter intenção de fazer alguma coisa. Sem a intenção, ou se a intenção for fraca, for pouca, for uma intenção mais ou menos, não funciona.
Então ali foi um grande momento que me incomodou, foi um marco para mim, e eu sei que foi um marco para a benfeitoria também. E Tati, se quiser falar um pouco sobre isso, sobre esse caso específico e já engatar em alguma pergunta, eu dou eu umas quero. mastigadas aqui. Tá bom. Obrigada, Dorlas. Eu podia te ouvir sem parar durante uma hora. É uma das pessoas que eu mais gosto de ouvir. E esse episódio do vídeo foi muito marcante, porque a benfeitoria estava começando. Foi lindo o vídeo, a construção dele, o vídeo era lindo. A gente tem um histórico antes da benfeitoria de trabalhar em marketing com grandes empresas, e era uma das campanhas mais bonitas que eu já tinha feito, apesar de ter experiência prévia com campanhas de muito dinheiro. E eu lembro a reunião na produtora, todo mundo emocionado, e o Dorli, assim, implodindo. E ele não conseguia nem... Ele falou isso e a gente, realmente, é um ponto, né? Mas é como se fosse... Faz parte. A gente até tentou, mas faz parte. E essa jornada de conscientização... que, aliás, você uma vez, numa conversa, falou assim, o complexo é que a gente está num país de maioria negra, mas que tem mais de 40% da população branca e que não cresce com uma educação de consciência racial. A gente não se reconhece racista, a coisa da intenção é uma palavra importante, mas às vezes ela cai também, para quem não está muito... nesse tipo de repertório de fala, às vezes parece que é falta de intenção, boa intenção. Eu até tinha intenção, tentei, mas não deu, né? Então, o que é intencionalidade dentro de uma instituição? O que é intencionalidade no seu dia a dia? A primeira conversa lá atrás que a gente teve sobre isso, eu falei, mas eu não tenho culpa, minha rede é toda branca. Aí você tem que ter intencionalidade de seguir nas redes sociais pessoas negras, aumentar o seu repertório sobre isso, colocar isso no seu radar que não está. Então, essa palavra lá atrás foi muito forte para mim, e hoje na benfeitoria foi um aprendizado que a gente demorou muito. Gente, a benfeitoria tem 10 anos. Sem falsa modéstia, ela é linda em vários aspectos, super inovadora, para a Frentex, estava lá no auge dos movimentos colaborativos, fez o Reboot, que foi o primeiro festival de novas economias em 2014, e isso ainda em 2014, falando do que há de mais contemporâneo em termos de movimento e inovação. A gente não tinha essa questão de consciência de raça e de privilégio tão entronizada, não tinha. Isso demorou muito, isso veio mais... Dá vergonha de dizer. Aliás, essa jornada, e eu tô falando para você poder comentar, tá, Dorli, mas me interrompe. Essa jornada de despertar, digamos assim, ela é uma jornada, eu acho que não para nunca, é uma desconstrução, e ela também é muito incômoda, né? Mas eu tive a sorte de ter conversas com você e outras conversas que foram me fazendo entender. E teve um TED, uma palestra no TED que me marcou muito, que não era sobre isso, que a palestra chama O Dinheiro Nos Torna Maus, e é sobre esse assunto. É muito interessante a palestra, mas ele mostra um experimento colaborativo, um pesquisador, que eles fizeram, um experimento colaborativo não, um experimento que eles fizeram de colocar pessoas jogando banco imobiliário em dupla. E uma pessoa podia jogar o dado 3 vezes, começava com 10 vezes mais dinheiro, e a outra, enfim, tinha bem menos vantagens. E, claro, a pessoa que tinha mais poderes ali ganhou o jogo. Isso, ok. Mas eles filmaram todo esse jogo e perceberam que quem estava ganhando começava a falar mais alto, a ter uma postura mais assim, a comer mais. São questões simbólicas que me marcaram muito. E, principalmente, que ao final do experimento perguntaram para as pessoas por que elas ganharam. E se você está ouvindo essa história, como eu estou contando agora, você, né? Óbvio que é porque as regras eram roubadas para elas. E existia um senso de merecimento. Isso, para mim, foi muito louco escutar, porque foi cair uma ficha de que a vida é como um jogo cujas regras foram roubadas para algumas pessoas, né? Pessoas brancas,
héteros, cis, enfim, homens brancos principalmente, mas também, quando você fala de mulheres, precisa entender a interseccionalidade, as estatísticas que a gente tem não deixam dúvida que o Brasil é um país estruturalmente racista, né? Mas a gente não se percebe, porque tem muita sutileza. Então, a intencionalidade, eu acho que é uma palavra fundamental, que foi uma troca de lente que mudou minhas atitudes pessoais e institucionais na benfeitoria, mas que eu acho que para quem não está tão nessa conversa, pode parecer assim sutil e entender, né, que não, para ser, como uma regra, que nem a gente agora entendeu e definiu. Não, agora só vamos contratar pessoas negras até chegar a 50%. Não, agora não tem evento que não tenha proporcionalidade. Então, se isso passa a ser uma regra obrigatória, uma meta, também as coisas mudam em consequência, né? Mas, enfim, você até parou de comer, eu já devia ter parado de falar, eu quero mesmo te ouvir. Parar de falar, mas foi muito marcante a tua reação, a gente não entendeu na época, até porque o Dorli era um jovem intenso em vários aspectos, a gente falou, poxa, fez essa cara na frente do produtor e hoje eu consigo projetar o que você estava sentindo. Eu nem digo que eu consigo sentir o que você estava sentindo, mas eu sinto muito por isso, já te falei isso várias vezes. É isso, né? A gente projetar do outro. A gente tem que dar alguns passos atrás. Vou pegar um pouco do que você falou, né? Sim. Na verdade, não é a gente que não se percebe racista. Metade do Brasil não se percebe racista, a outra metade percebe na pele. E essa metade que não se percebe é por alguns contextos históricos específicos do nosso país. Específicos. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. O último, literalmente o último. E dentro desse processo tiveram cidades que aboliram primeiro e cidades que resistiram até o final, assim. 1888 foi o limite do limite, assim. E a gente tá falando de 1888. Então, para uma pessoa de família negra, muito provavelmente a avó da avó dessa pessoa era escrava. E de uma pessoa branca, muito provavelmente o avô do avô, a avó da avó, era dono de escravos. A gente está falando desse nível de distância que a gente está da escravidão no Brasil, que durou 400 anos. A escravidão começou em 1535 no Brasil, quando chegou o primeiro navio traficando pessoas, que não sabiam que estavam vindo para cá. Elas foram enganadas. Durante 400 anos, pessoas negras foram enganadas de que elas estavam indo para um lugar e elas estavam indo para outro. E o que acontece quando a gente para pensar em privilégio e desigualdade? Privilégio e desigualdade não são coisas novas na sociedade, como ser humano. As primeiras civilizações modernas, você já tinha privilégios e já tinha desigualdades sociais. Só que o que aconteceu nas Américas, né, que começou ali em 1400 e alguma coisa, na América Espanhola e no Brasil especificamente em 1535, o que aconteceu foi pela primeira vez na história você teve um nível de desumanização de um grupo de pessoas. Elas se tornaram desumanas, elas se tornaram menos humanas, não desumanas, mas menos humanas, elas foram desumanizadas. Elas foram colocadas em outra categoria. Elas perderam a categoria Homo sapiens, ser humano. E elas faziam isso a partir e as pessoas que faziam isso com elas era a partir da violência, era a partir da retaliação, da ameaça, de vários tipos de usurpação física, mental, manipulações. E o que a gente aprende na escola sobre isso? Ah, legal, o Brasil teve ali, a escravidão, o pessoal veio, trabalhou, depois foi liberto, acabou, Princesa Isabel libertou geral, acabou. Se a gente reparar, as aulas sobre escravidão na escola, elas duram 25 minutos no máximo. Um assunto que durou 400 anos. Mas na Guerra dos Canudos a gente fica ali 1 ano e meio, que também é importante. Mas a escravidão é um assunto que passa muito batido nas escolas brasileiras, principalmente escolas de elite. Você olha em Mentas e fala, legal, teve esse período aí, mas teve em todo lugar, na América toda, e já acabou. Tipo, já acabou. Esse é um pouco da aula. E aí quando você começa a estudar a história do Brasil, você vê que não. Por 2 motivos. Um, que não acabou, porque as sequelas da desigualdade social ainda existem. E segundo, porque a história foi totalmente diferente. Você teve muita resistência à escravidão. O primeiro quilombo que teve no Brasil, que era as agremiações de pessoas escravizadas que fugiam
e criavam suas associações, suas agremiações, data de 1565. 30 anos depois de ter o primeiro navio que chegou aqui, já tinha gente resistindo. E teve muita resistência. Reza a lenda que o quilombo do Zumbi dos Palmares chegou a ter 20 mil pessoas. Uma cidade. Que faziam transações entre si. A gente teve ali muita resistência e muita tentativa de gerar mudança. A gente corta para o Brasil de agora. E desde que acabou a escravidão até nos anos depois, e se você reparar, o Brasil teve uma... Isso que eu acho a coisa mais engraçada. Quando você olha a história também, os donos das terras, os proprietários brancos donos das terras, eles queriam indenização do governo porque não teriam mais escravos. Porque o que aconteceu com os escravos? Eles foram libertos da situação, mas eles precisavam trabalhar ainda para os senhores. Então, o que mudou? Eles queriam ser assalariados, eles não queriam mais fazer aquela jornada, não queriam trabalhar por comida, queriam trabalhar por dinheiro, para poder comprar terra, esse tipo de coisa. E aí os senhores queriam ser indenizados, e alguns conseguiram ser indenizados. Indenizados por não existir mais escravidão. Então começa a ter essa relação entre governo e classes privilegiadas bem ali, que é quando começou a República. Né? A República ela foi criada quase que com essa função, de acabar com a monarquia e falar, não, vamos criar aqui... Gente, eu não estou defendendo a monarquia. Falar, o Dorli é monarca. É isso, eu estou contando a história. Que a monarquia caiu porque a República ela nasceu com esse DNA de tentar indenizar as pessoas brancas que perderam força de trabalho por conta do fim da escravidão. E aí você também teve muitos movimentos de pessoas negras que se uniram nesse período dali para frente para tentar criar mecanismos de educação, mecanismos de saúde para evoluir o acesso das pessoas negras que acabaram de ser recém-libertas. E ao mesmo tempo, o que os governos começaram a fazer? Começaram a financiar pesquisas de sociólogos e de biólogos para criar dois tipos de conceito. Um conceito de que existe uma raça superior, isso na Europa começou a se falar isso no final do século XIX e do começo do século XX, que a raça branca ela tem traços biológicos de superioridade, e que a mestiçagem, de fazer com que pessoas negras tivessem filhos com pessoas brancas, era uma forma de conseguir gerar uma evolução na raça negra. Isso é documentado, isso está escrito, isso tem teorias sobre isso. Isso não é uma coisa que foi feita por uma ou duas pessoas. Foram movimentos sociológicos que pensaram isso durante décadas. E aí nasceu-se um conceito no Brasil de democracia racial, que é um conceito que ele perdura até hoje, de que no Brasil não existe o racismo igual nos outros países, de que aqui é pontual, e que não é uma coisa estrutural, porque todo mundo no Brasil tem um pouco de alguma raça diferente. Todo mundo aqui é um pouco branco da Alemanha, todo mundo aqui é um pouco italiano, todo mundo é um pouco português, todo mundo é um pouco angolano. Então todo mundo é um pouco alguma coisa, logo a gente não tem uma estrutura racista. O que é radicalmente uma mentira na prática. Mas na cabeça de pessoas brancas, isso ainda perdura porque na criação delas, elas não são criadas para se entenderem como pessoas brancas. Elas são criadas para se entenderem como seres humanos. Uhum. Nós somos seres humanos. E aí vem aquela maravilhosa frase, somos todos humanos. O que não é mentira. Somos todos humanos, certo? Só que alguns humanos são tratados melhor do que outros seres humanos. Esse é o primeiro ponto. Então, a primeira coisa que eu comecei a pensar na minha vida é que a gente tem que mudar essa noção no Brasil de que somos todos humanos. E quem tem que mudar isso são as pessoas que são pessoas brancas. E aí agora vamos falar especificamente do que é privilégio e / privilégio branco. Dorme, só te complementar, tem Por favor. Um trecho do... Ai, meu Deus, peraí. Do livro eu tava aqui esquecendo o nome do livro. O nome é O que é Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, que você me indicou lá atrás. E tem um trecho que ela fala que é lindo, que é: só fala na voz de ninguém quem nunca teve que reivindicar sua humanidade. Eu acho isso muito forte. Ela diz, uma aspas dela, né, que isso é uma ficção, né, a ficção segundo a qual partimos todas de uma posição comum de acesso à fala e à escuta. E aí ela traz estatísticas do Mapa da Violência em 2015, que falava que o assassinato de mulheres diminuiu
mas se você não abre na intersecção racial, você entende e faz políticas públicas da forma equivocada, porque, na verdade, sim, aumentou entre mulheres negras e diminuiu entre mulheres brancas. Então, estatisticamente, não tem discussão em vários aspectos, e nem vou trazer essas estatísticas, porque eu acho que a gente não tem que aqui ficar reforçando esses dados que são tão dolorosos, né? Então, a nossa história é diferente de outros lugares que tiveram apartheid, tiveram coisas mais explícitas, né? Mas tem uma frase que eu adoro, que é: você tem direito a ter sua opinião, não seus próprios fatos, né? Então tem questões mesmo que são indiscutíveis, mas ainda existe essa sensação de que não é o país não é racista, e isso traz mais demora e menos robustez nas ações pessoais e institucionais dessa luta, né? Que é de todos. Só queria complementar com isso. Com certeza. E falando especificamente da principal diferença que a gente tem dos outros países da América, principalmente os Estados Unidos, que os dois países que tiveram mais tráfico de pessoas escravizadas foram o Brasil e os Estados Unidos. Foram os que mais tiveram, em termos de volume, e o que mais perduraram. E a abolição da escravatura no Brasil, ela aconteceu numa perspectiva político-diplomática. Teve guerra, teve conflito desde 1565, mas o momento da abolição dessa lei na época da monarquia, quando o Senado mandou a princesa Isabel avaliar e assinar aquele papel, foi muito um movimento político que foram feitos pelos abolicionistas naquele século. Nos Estados Unidos teve uma guerra civil, literalmente uma guerra civil. Foram algumas décadas dos estados do Sul e dos estados do Norte totalmente em conflito armado para fazer isso acontecer. O Brasil teve isso em locais pontuais. Não uma guerra tão nacional assim. Até porque o nosso país é muito difícil de transitar por causa da geografia. Lá é mais fácil. E também porque eles gostam de guerra. Os Estados Unidos gostam de guerra. Então tem essa mentalidade também bem bélica do país, assim, que desde a fundação. E lá, depois que teve a abolição... E meu cachorro tá participando aqui da live. Desde que teve lá a abolição, e também falando um pouco do caso do apartheid da África do Sul, a grande diferença do Brasil é que lá a legislação determinava o valor das pessoas brancas e o valor das pessoas negras dentro da sociedade. E lá na África do Sul nem eram as pessoas negras. Eles separavam em 3. Eram os whites, as pessoas brancas, os colored, que eram pessoas de qualquer outra etnia, que não fosse a etnia branca, e os blacks, que eram as pessoas negras. Então eles separavam os brancos do resto do mundo, assim. Isso estava na lei. Estava na lei que nos Estados Unidos e na África do Sul, os bebedouros eram diferentes. O banheiro era diferente, o ônibus era diferente, a entrada de como entrar. Então, sim, nesse sentido... Desculpa, fala, continua. Não, mas pode fazer a sua pergunta, eu quero ver se é o que eu vou falar. Não, pode continuar. Termina a frase e eu falo. E o Brasil não ter tido esse tipo de coisa na legislação faz com que o racismo aqui seja pior. As pessoas acham que ele foi mais brando, mas ele é pior. Porque quando você está na lei, você sabe o que está acontecendo, você sabe o que esperar. Você sabe o que pode acontecer. Por exemplo, nos Estados Unidos, o caso clássico da Rosa Parks, da moça que gerou os grandes protestos que chegou até a culminar no discurso do Martin Luther King. O que aconteceu lá? Rosa Parks era uma senhora da comunidade que ela estava no ônibus. E qual era a lei nos Estados Unidos, né, antes da década de 60? A lei lá era se o ônibus estava cheio e na parte da frente tinha alguma pessoa negra sentada e entrasse uma pessoa branca, a pessoa negra teria que levantar para a pessoa branca sentar. Isso estava na lei. Só se o ônibus estivesse cheio. O ônibus estava vazio, a Rosa Parks estava na janela, uma pessoa branca entrou e queria sentar na janela. Ela falou, não estou fazendo nada de errado. O ônibus não está cheio. Chamaram a polícia, ela foi presa. E ela foi presa fazendo algo que ela não era crime. Por mais que fosse crime, por mais que fosse um absurdo ser crime,
esse tipo de lei, por mais que seja absurdo, ela não estava ferindo nenhuma lei. Mesmo que a lei fosse racista, ela não estava ferindo aquela lei. Então, ter isso na lei, obviamente, é ruim, mas não ter nenhuma lei sobre isso é pior ainda. Sim. Porque aí o racismo fica escondido nas entrelinhas, ele fica escondido no porém, ele fica escondido ali dentro da indecisão e ele é mascarado. E aí, se você não consegue enxergar, você não consegue atuar em cima, né? O que torna muito desafiador falar sobre isso, torna muito desafiador que esse tema ganhe a pauta que ele precisa, onde ele precisa, né? Que é isso, entre líderes brancos que agora passam a olhar para isso com uma pauta num painel. Diversidade não é transversal, não é tratado de forma estruturante por ser estrutural ainda, né? Então, na sua experiência de tentar disseminar isso, tentar, assim como você fez com a gente, com várias outras pessoas, o que deu certo e o que não deu certo na sua intenção, nos seus esforços de buscar conscientizar as pessoas, que é um tipo de ação extremamente importante, extremamente dolorosa, que não é esperada. É importante até pontuar, quando eu estou falando e valorizando a sua ação, na minha visão, todos, certamente, muitas pessoas negras estão certamente exaustas e não querem, não precisam falar sobre isso, né? Pessoas negras e pessoas brancas, mas na sua experiência dessa escolha de conscientizar pessoas a respeito de privilégios e enfim, das questões raciais, o que deu certo e o que não deu? Quais as principais barreiras? Quais as principais respostas? Né? Eu lembro que uma vez eu te perguntei, mas então agora tudo tem que ser Benetton, tem que ter... Gente, cada conversa que o Dorli já teve comigo. Tem que ter... Então, toda imagem tem que ter uma asiática. Ele falou, não, você está no Brasil. Né? Isso também é importante. Você está no Brasil. A maioria da população é negra. Isso não reduz a importância de minorias, realmente minorias, mas o tema agora é esse, e isso é estrutural e estruturante. Então, queria te ouvir sobre quais foram seus erros e acertos pessoais, na sua visão, e essas barreiras mais comuns, mas só fazer um chamado de tempo muito chato. Eu realmente desenhei errado o flow dessa... Não tem um painel que eu não queria ter mais tempo, a gente só tem mais 17 minutos. Eu estou acompanhando. Antes de falar disso, é importante a gente conceituar o que é privilégio. Sim. Privilégio, ponto, né? Que era a nossa primeira pergunta do nosso roteiro, né? Mas o roteiro é a conversa. Adoro. Privilégio é uma condição, importante pontuar essa palavra, privilégio é uma condição na qual uma pessoa nasce e cresce de acordo com alguma característica que seja uma característica que ela não escolheu, mas que ela tem. Por exemplo, a pessoa que nasce branca, ela não escolheu ser branca. Ela nasceu branca, numa família branca. Então a condição de privilégio vai depender do momento histórico que ela está vivendo, porque ser branco não é privilégio desde que o mundo é mundo, ele é um privilégio recente. Até o século XV não era privilégio ser branco. Inclusive ser branco até o século XV era um monte de viking que ficava brigando na Europa, passando frio e comendo batata. Isso era ser branco até o século XV. Passar frio, comer batata e fazer guerra. Quando começou a ter uma evolução ali do acesso a crédito, as navegações, os países da Europa começaram a ganhar muito dinheiro com transações comerciais, começaram a ficar muito ricos, aí começou a mudar a lógica do que era privilégio de raça, né? De ser branco. Como é que você justifica que a Holanda é um país rico? Holanda desse tamanho, no meio de um pântano. Por quê? Porque ganhou dinheiro com navegações. Tentou colonizar o Brasil, inclusive. Há alguns anos. França e Holanda ficaram ali brigando. Mas o que acontece? Privilégio é essa condição que você não escolhe, mas você tem. Então, o primeiro passo de entender o privilégio é isso. Essa condição que te faz receber benefícios na sua vida, a partir de atributos que você não escolheu, mas que você recebe esses benefícios comparado a outras pessoas que não têm esse mesmo tipo de acesso. E é muito difícil falar sobre isso para uma pessoa entender, porque o que a gente está discutindo aqui é justamente democratizar acessos.
democratizar acessos. E na cabeça de uma pessoa que tem esse privilégio, a partir do momento em que ela tem esse privilégio, ela não entende por que tem, mas ela sabe que tem, porque ela vive ele, a partir do momento que uma outra pessoa fala, ó, você tem privilégio, você acessou isso, não por um merecimento prático do seu trabalho, mas por uma herança histórica, às vezes literalmente herança, né? Herança financeira, por uma herança histórica, por uma herança da condição social que você vive, o seu tom de pele, o seu gênero, a sua classe, isso tudo influencia o seu sucesso, a sua chance de sucesso, comparado a outras pessoas, isso é o seu privilégio. E quando a gente discute de democratizar esses acessos, a pessoa vai se sentir ameaçada e achar que ela vai perder acessos. Isso não é verdade. O que acontece quando a gente democratiza espaços é que a gente começa a reaver direitos que foram perdidos e ignorados ao longo da história. Eu odeio a palavra dar direito, sabe por quê? Porque quando a gente fala de escravidão no Brasil, quando a gente fala de racismo, a gente fala não de pessoas escravas, mas de pessoas livres e plenas que foram escravizadas. Tirou-se a humanidade dessas pessoas, tirou-se os direitos sociais, e a gente precisa devolver, não é dar, a gente precisa devolver. O Brasil foi um dos poucos países que não pagou uma indenização completa para pessoas que passaram por momentos de escravidão. E quando eu falo indenização, não é só dinheiro, tá? É processo de ações afirmativas, de distribuição de oportunidades. Você falar, por exemplo, sistema de cotas, que até hoje é problematizado. A primeira cota que teve no Brasil foi nos anos 2000, literalmente em 2000, na UERJ, no Rio de Janeiro, na faculdade. Nos anos 60, os Estados Unidos já tinha cota em universidade como uma forma de ação afirmativa. Então, falando mais especificamente da minha relação com esse tema de privilégio, né, para as pessoas. Eu sempre esbarrei nisso, porque quando eu falava sobre o assunto, as pessoas que estavam nessa posição de privilegiadas, elas não entendiam que outras pessoas terem acesso a direitos não ia retirar o privilégio delas. Não ia retirar o acesso delas. Ia retirar o privilégio, tudo bem. Mas elas iam continuar tendo o acesso que elas têm e outras pessoas também iam ter o mesmo acesso. E aí a gente tem um problema social muito grande de que a noção de poder, de você ser poderoso, é igual ao exemplo que você deu do Banco Imobiliário. Existe uma estrutura social que diz para você que para você ter poder, alguém não tem que ter poder. E pior, você tem que ter poder sobre essa pessoa. Durante 400 anos, os brancos tiveram poder sobre pessoas negras no sentido físico. Dominavam a pessoa. Acabou a escravidão, o poder hoje é econômico. As pessoas brancas têm poder econômico. Poder econômico. Muito forte entre pessoas negras. O poder de determinar se uma pessoa negra tem ou não tem que alisar o cabelo para poder trabalhar numa recepção. Que durante muitos anos, e até hoje isso acontece, que a pessoa ela tem que mudar a estética dela para se adequar a um tipo de trabalho. E você tem visto, Dorli, isso mudar, assim, nos últimos 10 anos? Dorli para os 20 e para os 30 anos. O que você acha que mudou? Sim. E você acha que está acelerando? Você acha que em algum momento houve uma evolução, um movimento e agora um contra-movimento com, enfim, Bolsonaro no poder? Você acha que houve retrocesso, não houve? Como que você vê essa pauta atualmente no Brasil? O Bolsonaro no poder é um sintoma de uma classe social que estava um pouco adormecida em termos políticos nos últimos 20 anos e que decidiu reaver o poder, mas é uma classe política que sempre teve poder. Sempre. Na verdade, nunca teve tão longe do poder assim. Mas é um papo maior quando a gente for falar de política, vocês me chamam para uma live de política. Mas para mim é só um sintoma. E eu não acho que as mudanças estão acelerando, mas eu acho que as mudanças estão acontecendo. E para acelerar, a gente tem que resolver alguns conflitos primeiro. O que está acontecendo, o que está mudando? Essa questão do poder econômico que eu falei, de que, por exemplo, os donos de empresa sempre foram pessoas brancas, os líderes de empresas sempre foram pessoas brancas, majoritariamente homens brancos. Políticos, durante anos, foram majoritariamente brancos. A gente teve o nosso primeiro senador negro nos anos 90. Anos 90. De uma república que já tinha 100 anos. Já tinha senado na monarquia. Então a gente começa a entender
que isso está começando a mudar aos poucos. Você começa a ver as primeiras lideranças negras nas empresas. Você começa a ver as primeiras lideranças mulheres nas empresas. Você começa a ver pessoas que vieram de uma classe social e foram para outras, mas não carregaram essa noção de poder, e sim a noção de acesso, de distribuição. E aí está começando a acontecer os conflitos. Os conflitos. E aí qual é a diferença do Dorli de 20 anos para o Dorli de 30 anos? Pessoalmente. O Dorli de 20 anos estava sozinho. Ele estava literalmente sozinho nos espaços. O Dorli de 20 anos ia num evento X, e ele era a única pessoa que estava preocupado com isso. Então, levantava um ponto polêmico, alguém levantava um ponto polêmico e falava: eu acho que pessoas brancas têm que usar turbante sim. Aí um ponto polêmico. E aí eu tinha minha opinião sobre o assunto. Só que eu era a única, num evento de 250 pessoas, por exemplo. Isso não é um caso real, porque eu nem lembro. Isso aconteceu num evento, mas eu não lembro quantas pessoas tinha. Mas sei lá, 100 pessoas no evento. Eu era a única que discordava. A pessoa fala isso. Eu acho que isso. Todo mundo concorda. E eu sou o único que discordo. Eu não vou levantar a mão para falar. E todas as pessoas negras que estão vendo aqui essa live, todas já sentiram isso. De ser a única do lugar. Isso é um conceito, inclusive. My only black friend, meu único amigo negro, sabe? Existe esse conceito nos países da diáspora, Brasil, Estados Unidos, Colômbia, essa noção de ser a única pessoa negra num espaço. O que está mudando é o seguinte: hoje a gente tem um pouco mais de outras pessoas que entendem a gente. Tanto outras pessoas negras, que conseguiram ascender esses espaços, e também pessoas brancas que entenderam que as outras pessoas brancas estão erradas. Então o conceito de ter ali um pouco mais de pessoas para você se sentir seguro para falar o que você quer falar, para questionar, nem que seja perguntar, isso mudou bastante nos ambientes que eu frequento. E eu tenho certeza que isso é algo que veio para mudar. Isso é algo que veio para mudar. O acesso de pessoas negras, o acesso de mulheres, o acesso de pessoas de outras classes tem aumentado. Mas ainda existe essa questão da estrutura, de que as pessoas que são muito poderosas, elas ainda têm um poder de aumentar a desigualdade. Tanto que hoje a gente está vivendo no momento mais desigual da história, onde 84 pessoas têm a mesma quantidade de renda que 3,5 bilhões. Isso nunca aconteceu na história. A gente nunca teve esse nível de desigualdade tão grande, de afastamento entre quem tem muito dinheiro e quem não tem nada. Então o que a gente tem que fazer? E aí eu tenho acesso a outras pessoas brancas porque elas me leem como uma pessoa branca. E as pessoas às vezes me perguntam: Dolly, qual a raça que você acha? Desculpa, eu fiz assim. Desculpa, Douglas, eu fiz assim. Não foi quando você falou que eu me liguei uma pessoa branca, não. Foi para Tati, eu sou semente e vou germinar. Eu tô vendo aqui Terreiro das Pretas, você tá me emocionando em muitos comentários. Desculpa, Dorli, te interromper. Não. E aí, quando eu me toquei que eu fiz assim para ela e parecia que era para você, eu tive que justificar. Sem problema. E essa minha fala final, para a gente é um convite para pessoas brancas entenderem qual é o papel delas dentro dessa discussão. Porque as pessoas negras, elas não precisam falar sobre racismo porque elas já vivem isso, já entendem isso, já sabem o que é isso. Não foram elas que criaram o racismo. Quem criou o racismo foram pessoas brancas. Então quem criou que resolva. Então como é que você se resolve? A primeira coisa que a gente precisa entender, justamente porque eu tenho esse acesso a pessoas brancas, elas me ouvem, é que isso é um fato. Pessoas brancas ouvem outras pessoas brancas. Isso é um fato. Por uma questão de proximidade, por uma questão de conexão. Então, o que uma pessoa branca que já entendeu que o racismo existe, ela já entendeu que mesmo ela não sendo racista no dia a dia, às vezes ela tem atitudes racistas, e ela vê outras pessoas também tendo atitudes racistas. Ela que entendeu isso, a pessoa que entendeu o que ela tem que fazer. A primeira coisa é se posicionar. E o se posicionar não é só se posicionar em rede social, não. Beleza, aconteceu isso aqui, postei uma foto aqui, eu aqui com a galera. Não é isso. O se posicionar é no micro. Você tá numa reunião de trabalho, fizeram um vídeo, só tem gente branca nesse vídeo, se posiciona. Fala, eu acho que isso é errado. Eu acho que isso não passa uma boa mensagem. Almoço de família, o tiozão mandou aquela, retruca o tio. Mas o tio tem 60 anos, não vai mudar. Faz a sua parte. E aí você entender quais são os locais que você está inserido e saber como você vai dialogar com essas pessoas. Porque existe esse estigma que colocam em cima de pessoas negras
de que quando elas se posicionam, elas são raivosas. E é óbvio que a pessoa, de alguma forma, vai se posicionar de forma mais incisiva porque ela não aguenta mais. Mas até quando não é incisiva, coloca numa... Ah, mas eu acho que é muito violento o que você está falando. Eu acho que não dá para trazer essa pauta. Então, beleza. Então, cara, pessoas negras não vão falar mais sobre isso nesse ambiente, porque eu vou falar para as pessoas brancas. Eu sou branco, vou falar para as pessoas brancas. Cara, isso está errado. E vou explicar por quê. Está errado porque a sociedade não é assim. Isso é ser antirracista. É você conseguir educar outras pessoas brancas. E ser antirracista não é necessariamente só postar na rede social que você tem amigos negros, que você apoia ali o fim da violência e acabou, e achar que tá tudo legal, esse tipo de atitude. É você provocar as outras pessoas brancas quando acontece uma situação racista e também quando não acontece. Levantar essa pauta. Então, ter essa conexão com outras pessoas brancas ao seu redor, enquanto você tenta dialogar com elas. Isso é a chave para a gente ter as mudanças. São pessoas brancas conversando com outras pessoas brancas sobre o racismo que pessoas brancas criaram. Mesmo que não tenha sido ela que criou, porque não é uma coisa pessoal, mas sobre a estrutura de privilégio que elas estão inseridas. Perfeito. Esse foi, inclusive, respondendo aqui a Daniela, o motivo pelo qual esse painel é o único de toda a live que tem 2 pessoas brancas. Quando eu estava desenhando com o Dorli, a pessoa que eu ia chamar era uma pessoa negra, e ele falou, olha, Ih, gente, eu sabia que isso ia acontecer em algum momento. Ao vivo. Não é isso. Só um minuto. Pois é, o Murilo estava assistindo a live. Esse era o Lui. Obrigada, Lui. Desculpem, mas foi intencional, Daniela. Eu acho que o seu ponto é super importante e foi a partir dessa visão de que precisamos mais pessoas brancas falando sobre isso umas para as outras que a gente criou esse painel, até pela trajetória toda familiar do Dorli sobre o assunto. Mas é isso, certamente ter outra pessoa negra aqui estaria agregando muito, com uma outra perspectiva adicional, ainda tudo que foi colocado. E é isso, eu acho que no mundo em que a gente vive literalmente em bolhas, né, nossas bolhas das redes sociais, entender que a gente pode, né, influenciar pelo menos a nossa bolha é o primeiro passo. A música predileta do Lui, que esse menino fofo que entrou aqui, ela fala: quem cuida do seu quintal, cuida do mundo inteiro. Então, se a gente trouxer para a nossa responsabilidade, cada um de nós, seja branco, negro, o que for, influenciar positivamente o nosso quintal expandido, muita coisa pode mudar. Agora, é difícil, é um processo e é cansativo, eu imagino, né, Dorli, para quem está na posição de tentar conscientizar, porque a pessoa não tem essa obrigação e as pessoas brancas que na sua maioria nasceram sem essa consciência racial, que se sentem neutros, têm dificuldade de enxergar e são camadas. Então, o meu próprio processo de despertar, e que eu tenho consciência de que é um processo e que ele evolui e aprimora a cada dia, ele tem muitas armadilhas sutis no caminho. Então, já entendi isso, mas você comete um outro erro. Eu tinha vários exemplos para compartilhar, outras perguntas para fazer, mas agora, 13h eu tenho um café importantíssimo também, que é o Café com Cuidado, com a Selma e com a Neca. Então, Dorli, que eu acho que estão nos bastidores já. Dorli, obrigada pelas suas palavras. Foi uma aula, como toda conversa com você. Acho que a gente tem que marcar outras. Espero que todos que acompanharam tenham gostado. E agora eu vou para o próximo café.